Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao seminário teológico Palavra de Vida. Estamos já terminando o módulo 4, que fala sobre Cristologia, o estudo da pessoa de Jesus. Antes de nós iniciarmos a videoaula 18, vamos aqui fazer um breve resumo das últimas aulas. O resumo da videoaula 15, o triplo ofício de Jesus. Eu vou discorrer uma leitura rápida, porque nós já falamos sobre essa matéria, e se você tiver interesse em abrir o leque, em aprofundar, você vai lá na videoaula 15, que você vai conseguir ver esse conteúdo com mais detalhes. Mas se você já assistiu a aula, vale a revisão, é bom para memorizar. O triplo ofício de Jesus. Abordamos sobre os três ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma expressão nova, para alguns é nova, munus triplex. Munus vem do latim, significa ofício, emprego, encargo, função. Expressão que se refere a Jesus Cristo, munus triplex de Cristo, os três ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote, o ofício real, o ofício profético e o ofício sacerdotal. Jesus não foi reconhecido como sacerdote em seu ministério terreno, somente como rei e profeta, e nem poderia, porque ele é da tribo de Judá, da linhagem real de Davi, e a tribo sacerdotal é a tribo de Levi, é da linhagem de Arão. Mas o escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus Cristo cumpriu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os três ofícios, profético, real e sacerdotal, profeta, rei e sacerdote. Videoaula 16, o uso do nome de Jesus, a evolução do termo, do nome de Jesus. Também aula da videoaula 16, nós abrimos mais o leque falando sobre esse conteúdo. Yehoshua é o nome antes do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, o termo sofreu uma redução para Yeshua. Yeshua é o correspondente grego Jesus. Jesus é o correspondente grego de Yeshua. Os escritores do Novo Testamento não se preocuparam em preservar o nome Yeshua nos seus escritos. Eles fizeram o correspondente, que é Jesus. Jesus teve o correspondente em latim, que é Iesus. Latim é o idioma do Império Romano, que dominava o mundo na época, o Império Tricontinental, que dominava parte da África, da África, da Europa e também ali da Ásia, aquela região da Palestina, toda aquela região ali, o Império Romano dominava, o Império Tricontinental. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que significa Mar Nosso. Então, o Império Romano falava latim. Então, eles fizeram a correspondência de Jesus para o latim Jesus. E o latim depois deu origem a cinco línguas românicas, que está no tronco latino: português, espanhol, italiano, francês e romeno. Em português a gente fala Jesus, em espanhol fala Jesus, em italiano fala Gesù, em francês fala Jésus, em romeno fala Isus, ou Isus, porque são dois nomes aqui, mas é Isus que se fala. Não sei se essa seria a pronúncia correta, parece-me que sim, Isus. Então, nós vemos que houve uma progressão do nome desse termo. Não foi simplesmente uma troca. Parou de falar Yehoshua e passou a falar Jesus, trocou de nome. Não existe isso. Existe uma evolução do termo, existe uma explicação linguística para isso, desde Yehoshua, que depois do cativeiro da Babilônia sofreu uma redução para Yeshua. Os discípulos fizeram o correspondente grego, que é Jesus. O latim fez o correspondente de Jesus para o latim Jesus. Então foi Yehoshua, Yeshua, Jesus e Jesus. E depois os idiomas que nós falamos aqui, espanhol, português, e nós falamos Jesus hoje.
E não houve uma simples troca de nome, houve uma evolução. Existe uma explicação para nós falarmos Jesus hoje, quando a gente se refere ao Salvador. Podemos usar Jesus ou Yeshua, que significa o Senhor e a salvação. Jesus e Josué são essencialmente os mesmos nomes em português. E Yehoshua, correspondente em português de Yehoshua, é Josué, e em inglês é Joshua. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento, Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, sendo encontrado na Septuaginta. O nome Jesus é encontrado na Septuaginta. Jesus não significa Deus cavalo, ou do latim Deus porco, ou porco da terra. Porque eles falam que eles dividiram Jesus, dividiram o nome em duas sílabas, e o G seria a terra, né? Seria geografia, por exemplo, traria essa ideia de terra, e sus no latim é porco, então seria Deus porco, ou porco da terra. E a outra interpretação que Jesus seria o Deus cavalo, porque o G estaria se relacionando a Júpiter, né, a um deus, e Sus em hebraico é cavalo. Então eles falaram que Jesus é Deus cavalo. Então, quer dizer, é totalmente errado fazer essa análise, né? Até mesmo porque se a gente for para o italiano, Jesus, não tem como falar que ali tem sus, né? Então, esse negócio de falar que Jesus significa Deus cavalo, Deus porco, porco da terra, isso é uma falta de entendimento em relação ao nome de Jesus. Eu trouxe à tona esse assunto, né, de que Jesus significa Deus cavalo, do latim Deus porco ou porco da terra, porque isso surgiu por aí. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, vá lá na videoaula 16, porque está mais bem aprofundado esse conteúdo lá. Na videoaula 17, resumo das aplicações do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é a nossa proteção. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos aproximados no corpo de Cristo pelo sangue dele. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, santificados, reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. A nova aliança com Deus é por meio de Jesus. Temos vitória pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós podemos entrar na presença de Deus e o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Esse estudo também sobre o sangue de Jesus está na videoaula 17. E hoje na videoaula 18 nós vamos estudar uma expressão que significa o primogênito da criação. O que significa a expressão o primogênito da criação? Essa matéria, a partir de agora, está na descrição do vídeo. O texto bíblico diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Falamos agora, né, sobre o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só. Falando que em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui nós vemos que nesse contexto desse versículo, nós temos uma expressão que se diz o primogênito de toda a criação, e existe uma deturpação em relação a essa expressão. A expressão primogênito da criação no contexto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, mostra claramente que o termo primogênito faz referência a Jesus, indicando a sua soberania e o seu poder sobre toda a criação, pois Jesus é o autor da criação. É interessante que o contexto no qual o termo primogênito está inserido fala sobre a origem da criação.
e não sobre a origem de Jesus. Fala que as coisas foram criadas, não fala sobre a origem de Jesus. O texto diz que todas as coisas foram criadas por ele, nos céus e na terra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o texto é bem claro dizendo que Jesus ele é antes de todas as coisas, então que ele não foi algo criado. Nós vamos trazer essa explicação daqui a pouquinho. Na Bíblia, Jesus é chamado de primogênito em vários contextos diferentes. Jesus é o primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então esse texto bíblico fala que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Embora fosse, na verdade, filho de Deus, para efeitos sociais na terra, Jesus pertencia à família de José e Maria e foi o seu primogênito, o seu herdeiro principal. Primogênito dentre os mortos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou de todos os pecados. Jesus é assim chamado por ter sido o primeiro a ressuscitar em glória para a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou e não vai mais morrer, assim também todos os salvos ressuscitarão e viverão para sempre. Nós temos passagens no Antigo Testamento de pessoas que foram ressuscitadas, né? Eliseu, Elias, ali foram alguns personagens que ressuscitaram pessoas. No Novo Testamento nós vimos pessoas também que foram ressuscitadas, até mesmo por Jesus. Mas essas pessoas, elas morreram novamente. Jesus morreu e ressuscitou. E nunca mais ele morreu. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória para a vida eterna. Então, por isso era o primogênito dos mortos, dentre os mortos. É por causa disso, porque ele foi aquele que ressuscitou e não morreu mais. Todos os outros que ressuscitaram na Bíblia morreram. Primogênito sobre toda a criação. Aqui que está o foco da aula. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é chamado de o primogênito de toda a criação porque ele reina supremo sobre todas as coisas. Ele criou tudo e é o herdeiro de tudo. Paulo ensina que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar essas coisas ao lado de Jesus. A palavra primogênito, nesse sentido, não está significando que Jesus foi o primeiro a ser criado, pois ele é antes de todas as coisas. Nós vimos agora, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Dele veio tudo, né? Pois ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aqui é porque no Antigo Testamento, o primogênito ele tinha diversos encargos, privilégios. Ele era o responsável pela família, né? Se houvesse ausência do pai, ele assumia a responsabilidade pela família, ele era revestido de autoridade, ele tinha uma parcela maior na herança. Então o primogênito ele tinha diversos privilégios, né? Como eu disse, era revestido de autoridade, tinha direito à maior parte na herança, e ele era reconhecido, né, pela família como o primogênito, era visto, né, como esse aqui é o meu primogênito, é o primogênito da família, aquele que seria o sucessor mesmo do pai na ausência dele, que conduziria a casa. Então, é nesse sentido de autoridade, de domínio, de herdeiro, é nesse sentido que a palavra primogênito está valendo aqui. E não primogênito no sentido de ser primeiro gerado.
porque a palavra primogênito traz consigo esse valor, o valor de estar revestido de autoridade, de reconhecimento, de direito maior na herança. Então, tudo é nesse sentido que está focalizando esse termo primogênito da criação, e não no sentido de que Jesus foi o primeiro criado. Muito pelo contrário, ele foi a origem de todas as coisas, por meio dele tudo veio. Pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas. Observação. É importante entendermos esse contexto da palavra primogênito, pois as heresias que negam a divindade de Jesus utilizam essa passagem bíblica para questionar. Eles dizem assim: se Jesus é primogênito da criação, então ele foi criado primeiro. Então ele não é Deus. Mas o próprio contexto no qual esse termo está inserido já contradiz essa afirmação. Observação 2. O significado de primogênito nesse texto não se refere ao ser o primeiro gerado, mas sim ao direito privilegiado que o primogênito tinha sobre a herança. Refere-se aos privilégios da primogenitura. Na lei nós vemos esses privilégios no Antigo Testamento. Nesse contexto, Jesus é o primogênito da criação, porque ele tem o direito sobre tudo que ele mesmo criou. Então, eu acredito que ficou claro, porque essa questão aqui do termo primogênito da criação, as heresias que negam a divindade de Jesus falam isso. Porque se ele é o primogênito, ele é o primeiro criado, ele é o primeiro gerado. Então ele não é Deus. Mas o próprio contexto de onde esse termo está já mostra que não é essa a aplicação correta. Mas sim, ali mesmo está mostrando que Jesus ele fez todas as coisas, tudo subsiste nele. Então, nessa questão, o primogênito da criação deve ser visto nesse sentido, na questão da autoridade que o primogênito tinha, né? Aquela autoridade que ele tinha, aquele privilégio que ele tinha de ser reconhecido como primogênito, que ele tinha o direito à maior parte da herança. É nessa questão de privilégio que nós podemos aplicar esse primogênito da criação. E não no sentido de que porque ele foi primeiro criado, então ele não é Deus. Não é nesse sentido. Isso é uma deturpação, porque o próprio texto já fala que ele que criou todas as coisas. Se ele criou, ele é Deus, né? O segundo tópico de hoje: Jesus hoje sabe o dia de sua vinda? Hoje Jesus sabe o dia de sua vinda? É comum ouvirmos em pregações que nem o Senhor Jesus sabe o dia de sua vinda, somente o Pai. Essa afirmação está baseada em Mateus capítulo 24, versículo 36. O texto bíblico diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. É importante entendermos que quando Jesus disse essas palavras, ele estava exercendo o seu ministério terreno como servo e seria obediente até a morte e morte de cruz. Nesse momento, estando em sua natureza humana e como servo, Jesus realmente não sabia o dia de sua vinda. No entanto, depois de sua ressurreição, passou novamente a ter a onisciência. Dessa forma, agora tem o poder para saber o dia de sua vinda. O apóstolo Pedro diz que o Senhor tem sido longânimo, dando um pouco mais de tempo até o dia de sua vinda. Entende-se que ele tem autoridade para decidir se vem ou se espera mais um pouco. O texto bíblico diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa de voltar, como muitos a julgam demorada. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Depois que ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, né? Um pouco antes da sua ascensão ao céu, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Dessa forma, podemos entender que Jesus tem autoridade para saber a respeito de todas as coisas, inclusive o dia de sua volta. Jesus sabe, inclusive, o dia da sua volta. Então, falar que hoje Jesus não sabe o dia de sua volta não seria uma colocação boa numa mensagem. Sugestão: sugiro que sejamos cuidadosos em nossas pregações, mensagens e estudos bíblicos, afirmando que nem Jesus sabe o dia de sua vinda. O texto de Mateus 24, versículo 36, que diz que Jesus não sabe o dia de sua vinda, foi dado em um determinado contexto. O Jesus estava como um homem no ministério terreno, como servo, ia ser crucificado, né? E as coisas aconteceram, como acabei de falar agora. Jesus ressuscitou e foi recebido ao céu, assentando à direita do Pai, e hoje ele tem a primazia de tudo, domínio sobre tudo, a soberania sobre todas as coisas, e ele decide o dia de sua volta. Hoje Jesus sabe o dia da sua volta. Então, a gente fala, nem Jesus sabe o dia de sua volta. Não, isso é naquele momento que Jesus estava no ministério terreno. Depois que Jesus ressuscitou, assentou à destra de Deus, né? Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje, agora nós entendemos que Jesus sabe o dia da sua volta. Mas naquele contexto, na figura de servo, semelhante a um homem, reconhecido em figura humana, que ia ser obediente até a morte de cruz, que ia passar pelo Calvário, né? Até aquele momento ali, ele realmente não sabia, ele estava como um homem e como servo. Mas depois que ele ressuscitou, que ele foi glorificado, né? Ele teve novamente a sua onisciência, né? Ele teve a sua onisciência, agora ele já sabia de todas as coisas. Agora ele já sabe, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora nós vamos para o resumo da aula de hoje. O que significa a expressão primogênito da criação? Jesus é o herdeiro de todas as coisas, tendo autoridade sobre todas as coisas, pois foi ele mesmo quem as criou. O direito privilegiado da primogenitura. É nessa perspectiva que devemos entender a expressão o primogênito da criação. Cuidado com as heresias que negam a divindade de Jesus e utilizam Colossenses capítulo 1, versículo 15, para dizer que Jesus é o primogênito da criação. Então, se ele é o primogênito da criação, ele foi criado. Se ele foi criado, ele não poderia ser o Criador, então não pode ser Deus. Aí começa a distorcer. Essa análise está equivocada. Vimos no nosso curso diversas referências a respeito da divindade de Jesus Cristo. Aqui mesmo nesse módulo de Cristologia, nós tivemos aulas específicas sobre a divindade de Jesus no Antigo Testamento, sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento. Nós falamos sobre a pré-existência de Jesus, né, quando Jesus disse que existia antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a heresia vai e pega um termo, distorce esse termo, que no próprio contexto desse texto, conforme está ali na descrição, ele já está falando que tudo foi criado por ele. Então não cabe dizer que Jesus é o primogênito da criação, porque ele foi o primeiro criado, e sim a questão do privilégio da primogenitura. É nessa perspectiva que nós devemos ler o primogênito da criação. Jesus é chamado de primogênito 3 vezes na Bíblia: o primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, versículo 6 a 7, o primogênito dentre os mortos, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o primogênito sobre toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então, nesses 3 versículos aqui, nessas 3 referências bíblicas, nós vemos que Jesus foi chamado de primogênito. E o último tópico da revisão: Jesus
Hoje Jesus sabe o dia da sua vinda, é sempre bom a gente martelar para ficar gravado, né? Por quê? Para que você possa usar no evangelismo, para que você possa usar no estudo bíblico, para que você possa usar numa mensagem, numa pregação, para que você possa usar na hora da apologética, né? Quando alguém de alguma forma questionar, aí você tem esse conhecimento para fazer a defesa da fé cristã, tanto na questão de Jesus Cristo, ser o primogênito da criação, como nessa questão de Jesus saber ou não o dia da sua vinda hoje. São questões que muitas vezes você vai ter que fazer uma apologética, vai ter que fazer uma defesa da fé cristã. Então é importante ter esse conhecimento. Hoje Jesus sabe o dia de sua vinda? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse versículo é extraordinário. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Se Jesus tem todo poder, tem toda autoridade, ele tem autoridade para saber o dia da volta dele. Hoje Jesus tem autoridade para saber o dia de sua volta e até mesmo de protelar a sua vinda. Protelar, ou seja, retardar, atrasar, dar mais um tempo para a humanidade se arrepender e se converter, né? Devemos ser cuidadosos, porque não podemos dizer que nem Jesus sabe o dia da sua volta hoje, né? Nem Jesus sabe o dia da sua volta, só o Pai, porque está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Sim, naquele contexto ali, Jesus não sabia mesmo, como servo, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte, o Calvário esperava por ele, mas depois que ele ressuscitou e disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele sabe também o dia da sua volta, né? O dia que ele voltará. E como disse, pode até retardar essa volta se ele achar que assim deve fazer. Então, irmãos, essa foi a aula de hoje. Estamos terminando o módulo 4, Cristologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Acredito que nós teremos mais uma ou duas aulas, no máximo mais 3 aulas, e depois eu vou fazer um aulão, fazendo a revisão completa, fazendo aquela revisão, aquela recapitulação desde o módulo 1, pegando só os resumos, e nós vamos discorrer de todas as videoaulas, todo o conteúdo que a gente abordou a respeito de Cristologia. Você vai ter numa aula só todo esse conteúdo, vai ser uma aula riquíssima, vai ser uma aula muito edificante. Você vai ver quanta coisa nós aprendemos a respeito de Cristologia. É claro que nem tudo nós exploramos aqui. Primeiro porque eu não me julgo ser conhecedor de 100% do assunto. Eu estou sempre aprendendo. Como eu disse, se amanhã ou depois aparecer alguma coisa sobre Cristologia muito interessante, que eu achar pertinente, eu faço uma aula avulsa e falo aqui, essa aula aqui é correspondente ao módulo 4 de Cristologia. Aí eu coloco lá na playlist de Cristologia. Então, nós estamos aqui, nunca foi nossa intenção esgotar o assunto, mas, por outro lado, você pode ter certeza que se você acompanhou, se você se dedicar a esse estudo, você vai ter um conhecimento muito profundo sobre Cristologia, que é o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Algumas coisas nós não falamos, por exemplo, a vinda de Jesus. Abordamos aqui, né? Superficialmente, mas sobre a vinda de Jesus mesmo, a gente não falou. Por quê? Porque a gente vai falar lá na escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. Então, eu creio que esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo muito edificante. Compartilhe, irmãos, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com os irmãos e amigos, pastores, pastoras, missionários, irmãos que estão à frente da igreja, diaconisas, diáconos, presbíteros, está à frente de um trabalho. Compartilha o nosso seminário. Os irmãos já conhecem o nosso trabalho, os irmãos sabem que nós temos o zelo pela sã doutrina da palavra de Deus,
que nós pregamos dentro da Bíblia, e a nossa intenção é contribuir para o crescimento espiritual e para o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. O nosso objetivo é contribuir para a preparação de obreiros para servir melhor o Senhor Jesus. Amém? Essa é a nossa contribuição. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.